Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para bater um papo com vocês de um assunto que me pediram muito depois que lá no meu Instagram do Papo de Pro eu postei sobre as minhas pós-graduações e postei que eu estava iniciando uma nova pós-graduação. Aí muita gente veio me perguntar e aí me pediram para fazer um vídeo contando sobre as minhas experiências com pós-graduação. Eu tenho um vídeo aqui no canal bem antigo, mas que até hoje ele é muito visto sobre a diferença de uma pós-graduação presencial e online, qual é a minha opinião sobre isso. Se você quiser saber especificamente sobre isso, tem esse vídeo aqui no canal. Mas hoje eu quero contar um pouco das minhas experiências com a pós, o que eu acho que elas serviram para minha vida, se eu acho que elas foram importantes, onde que eu fiz, o que eu fiz, né, quais são as minhas pretensões. Quando eu tava me formando na faculdade, eu confesso pra vocês que eu não pensava muito nisso. Na verdade, eu ainda tava muito perdida sobre que ramo que eu queria seguir, o que eu realmente queria fazer, né? E eu lembro que quando eu me formei na faculdade, no dia da apresentação do meu trabalho final, eu lembro que eu tava super empolgada com o meu trabalho, porque era um trabalho que eu já tava desenvolvendo ele desde a metade da faculdade, então pra mim era um bebê pra mim, eu tava muito feliz, eu não tive dificuldades de fazer o meu trabalho. Foi um trabalho muito especial pra mim e eu acho que eu fiz ele com orgulho, assim, sabe? E aí, quando eu apresentei esse trabalho, no final da apresentação, tinha 3 professores examinando, né, na banca. Tinha um professor que eu não vou lembrar dele. Tinha a Adriana Friedman, para quem é da área da educação vai conhecê-la. Ela foi a minha base teórica do trabalho, porque eu falei sobre brinquedoteca. Então, a Adriana Friedman estava presente praticamente todos os capítulos e páginas do meu trabalho. Eu me baseei muito nela e convidei ela para ser a minha banca examinadora. Então, ela estava como minha banca. E tinha uma professora da escola de mestrado do Mackenzie, né? Eu fiz Mackenzie e tinha essa professora também na minha banca. E aí, então, eram os 3 professores. Apresentei o trabalho e tal. No final, eu tirei 10 com louvor e honra. E quando terminou, essa professora que era do mestrado, ela me chamou e ela falou: olha, eu tenho um convite para te fazer. Eu sou do grupo de mestrado aqui, eu acho que a sua pesquisa tem tudo a ver com o que a gente trabalha, com o que eu trabalho. Eu gostaria de te convidar a ir direto para o mestrado. Você já seria minha orientanda direto. Você não precisaria passar por processo de seleção, nada, porque você já tem um trabalho desenvolvido, a gente só ia aprofundar nisso. E eu queria muito que você fosse minha orientanda nisso. E a idiota aqui negou. Gente, eu não sei o que deu em mim, mas eu agradeci e disse que eu já tava com outros planos, né? Naquela época, eu queria muito fazer educação física, muito fazer faculdade de educação física. Sempre foi um grande sonho pra mim, eu sempre gostei muito. E eu resolvi investir neste sonho. Então eu me matriculei na faculdade de educação física e durante um ano eu fiz o curso de educação física. Eu amava o curso, porém achava a faculdade muito fraca no sentido. Eu não sei. Parecia que eu tava dentro de uma escola, não parecia que eu tava na faculdade. E pra quem já terminou uma faculdade, fazer outra e você viver num ambiente muito infantil, onde você não tá se sentindo, tipo, que você tá crescendo, é muito frustrante. Então, eu odeio não terminar as coisas. Odeio. Assim, sabe? Eu já pensei em desistir da pedagogia várias vezes, mas eu resolvi encarar até o fim e fui até o fim. Então, assim, eu não gosto de parar as coisas no meio. Porém, com um ano de faculdade, eu tranquei a faculdade de educação física. E aí, porque a minha faculdade de pedagogia eu comecei no meio do ano e terminei no meio do ano. Em julho, eu me formei na pedagogia e em agosto eu já iniciei na educação física. Em julho do ano seguinte, eu tranquei a faculdade de educação física. E aí eu pensei, eu não posso ficar parada, não quero ficar parada. Foi num ano onde eu não estava trabalhando mais. Eu já estava sem emprego, eu tinha sido mandada embora do meu emprego, da escola que eu trabalhava, e eu não queria ficar parada, eu não queria parar de estudar, tal. Eu até pensei em fazer o mestrado, mas era muito caro, eu teria que passar pelo processo de seleção, enfim. E eu resolvi
investir numa pós-graduação, numa especialização, numa pós-graduação lato sensu. E aí me inscrevi na psicopedagogia. Confesso que sem grandes interesses, na verdade era na mesma faculdade que eu tinha feito a minha graduação, era a pós do momento, há 10 anos atrás, era a pós do momento, todo mundo fazia psicopedagogia, e eu me inscrevi na psicopedagogia, foi a minha primeira pós-graduação, foi uma pós-graduação presencial, 2 anos, foi super pesada, mas eu saí de lá habilitada como psicopedagoga institucional e clínica, então eu posso abrir clínica, eu posso clinicar hoje, ou posso trabalhar com psicopedagogia institucional, que na verdade seria até o meu objetivo se um dia eu fosse trabalhar como psicopedagoga mesmo. Não me vejo clinicando, porém não digo nunca para as coisas, quem sabe um dia, mas preferiria trabalhar com a psicopedagogia institucional. E fiz essa pós-graduação. Quando eu estava no início da pós-graduação, eu entrei na prefeitura, eu comecei a trabalhar na prefeitura. E aí, quando eu já estava 1 ano mais ou menos na prefeitura, eu descobri que para que a gente evolua na nossa carreira da prefeitura, já tem vídeo aqui explicando sobre isso, mas para que a gente ganhe mais dinheiro, a gente precisa pontuar e evoluir. E na minha época, ter pós-graduações valia muitos pontos. E como eu tinha pegado gosto pelo estudo, por me aprofundar nessas pesquisas, eu resolvi fazer. E aí, o que eu fiz? No meu último ano de pós-graduação de psicopedagogia, eu me inscrevi em outras 2 pós-graduações. Eu resolvi juntar o útil ao agradável. Eu resolvi juntar a possibilidade de eu evoluir na minha carreira com a possibilidade de estudar outros assuntos. Então, eu terminei a psicopedagogia, que era presencial, e junto com ela eu fiz outras 2 pós-graduações online, EAD. Não foram totalmente EAD. O curso foi EAD e no final, a prova final era presencial. Eu tive que entregar a monografia e fazer a prova final presencial. Eu fiz um curso do Augusto Cury, que para mim foi muito legal. Eu gostei de fazer aquela pós-graduação. O material eu achei muito bacana. Era de uma faculdade, eu não sei nem se ela existe ainda, uma instituição chamada AVM. Eu fiz uma pós do Augusto Cury que falava sobre professores fascinantes. Eu falei sobre essa coisa do professor se frustrar na sua carreira e a busca do professor em ser fascinante, né? Então esse foi mais ou menos o meu tema da minha monografia. E junto fiz uma pós-graduação em educação especial inclusiva. Como eu não tive essa especialização na minha faculdade, no 5º semestre a gente escolhia entre educação especial e gestão. Como eu fui para gestão, eu não tive essa formação em educação especial, então eu fiz a pós em educação especial. Foi legal, mas eu acho que ainda foi um pouco mais vaga, assim. Eu acho que para você se tornar especialista em educação inclusiva, você precisa estudar a vida inteira. Eu acho que é um constante aprendizado e reaprendizado. E o meu trabalho de conclusão foi sobre um projeto da Organização Saúde da Família, de acompanhamento, né? Foi um projeto específico. Aí, então, eu já tinha 3 pós-graduações. E aí, gente, é o seguinte, a gente continua nesse processo de precisar evoluir. E pós-graduação é um curso que vale 3 pontos. E é um curso rápido, que dura 1 ano, né? Você consegue fazer. E, gente, eu confesso para vocês que tem muitas instituições por aí que fazem isso como parceria, né, com a prefeitura, e eles oferecem esses cursos pra gente mais rápidos de pós-graduação, para que a gente se aperfeiçoe e pontue na prefeitura. Então, desde então, eu só tenho feito pós-graduações nesse sentido. Eu tenho um grande sonho da minha vida, que é de fazer a pós em psicomotricidade, porém é um curso também de 2 anos, caríssimo, e que tem um processo de seleção, tal. A vez que eu tentei ingressar nele, eu não consegui, porque eu perdi o prazo de inscrição. Então, e ele é anual, ele não é semestral, então eu não consegui fazer, e aí eu fui deixando pra lá. Não sei se eu vou fazer um dia, porque demanda tempo, dinheiro, e eu prefiro talvez ir para um mestrado, não sei. Mas eu fiz uma pós-graduação
em psicopedagogia, mas ela não me deu o título de especialista, de psicomotricista, de poder clinicar como psicomotricista, mas me deu um aperfeiçoamento em psicomotricidade. E aí eu fiz uma pós-graduação em gestão escolar, né, que era uma área que eu gostaria muito de seguir, e eu fiz em gestão escolar. E aí agora eu tô fazendo uma especialização em docência do ensino superior. Quem me conhece sabe que eu tenho um grande sonho de trabalhar com formação de professores, e eu tô fazendo a docência do ensino superior para me habilitar para isso. Então, eu fiz em várias instituições, cada pós foi mais ou menos em uma instituição. Mas assim, eu acho que hoje o importante é você procurar faculdades, instituições que são autorizadas pelo MEC, olhar o conteúdo programático da faculdade, escolher se você quer fazer presencial ou à distância e fazer. Gente, eu acho que é se jogar. Eu acho que, assim, existem cursos fortes e existem cursos fracos. Eu já fiz os dois tipos de curso. E eu acho que cada um depende mais de você do que a própria instituição. Então, às vezes, o curso ele nem era tão forte, mas eu aprendi bastante, porque eu fui atrás, eu pesquisei, eu li, eu tentei tirar algo positivo daquilo, entendeu? Eu acho que isso é o que vale. Mas, assim, não sei, talvez agora, quando eu terminar a docência do ensino superior, eu pare com as especializações lato sensu. Eu gostaria muito de fazer um mestrado, porém o mestrado também é algo que vale dinheiro e muito tempo, e eu não nesse momento eu não tô conseguindo isso, e demora, né, para você concluir. E o mestrado, ele é um pouco mais voltado para pesquisa, né, e eu sou muito da prática. Eu gosto muito do pé no chão ali. Eu confesso pra vocês que eu tenho até um pouco de ranço de muitos especialistas, doutores, porque são pessoas que vivem no mundo da teoria, que é linda, maravilhosa, e esquecem do chão, do nosso dia a dia, né, das nossas... Então eu acho muito difícil eu me especializar e encontrar teorias maravilhosas para aquilo que eu tenho vontade de me aprofundar e não poder exercê-las ou poder passar elas para quem eu gostaria de passar, como formadora de professores, por exemplo. Então, eu acho muito difícil, muito hipócrita da minha parte, eu passar anos afundadas em livros, descobrindo, e não poder praticar. Ou então, chegar numa escola que a gente conhece qual é a realidade, plantar 1000 algodões e de lá ninguém vai poder fazer nada porque sabe que tudo aquilo é impossível. Eu acho que, assim, é muito importante você se atualizar, você aprender, você ler, você estudar, mas sempre aliar a sua prática. Usar as ferramentas para te ajudar, para deixar a sua prática cada vez mais significativa. Então, eu acho que esse é um pouco do meu foco. É trazer muito mais da minha bagagem, da minha experiência, enquanto educadora, enquanto uma profissional competente, digamos assim, sabe, naquilo que faz, como objeto de estudo para passar para outros educadores e educadoras, do que sair da minha realidade, entrar numa bolha de acadêmica, de estudo, de teoria e tentar depois voltar e tentar espalhar isso, entendeu? Eu acho que é muito bom a gente plantar esperança, plantar ideias, eu acho que isso é maravilhoso, mas a gente não pode perder o pé no chão, principalmente na educação do nosso país, né? Adoraria conhecer a Europa, as escolas da Europa, porém a gente sabe que aqui não é Reggio Emília e a gente tem que trabalhar com o Brasil sendo o Brasil. Então, assim, essas são as minhas pós-graduações, não penso em fazer outra depois. Talvez um mestrado, mas um mestrado... Eu sei que existem algumas diferenças, eu sei que tem um mestrado de pesquisa mesmo e um mestrado mais voltado pro prático, eu não sei, eu preciso me aprofundar mais nisso e talvez seja aí que eu vá seguir um pouco, né, dos meus estudos. Mas uma coisa é certa, eu adoro estudar e eu tento tirar algo positivo do que eu tô estudando. Eu tento tirar algo que vá servir pra mim daquilo que eu tô estudando. E eu acho que esse é o nosso objetivo. Então é isso. Essas são as minhas especializações. Como eu disse pra vocês, algumas foram muito boas. Tirei coisas muito proveitosas, outras não. A única coisa proveitosa que eu tirei foram os pontos pra minha evolução. Inclusive, acho que tem instituição que nem existe mais das que eu fiz. Enfim, essa é a minha história, né? Com esse tipo de estudo aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado e matado a curiosidade de vocês, tá bom? Um grande beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!